Podemos, então, iniciar a reunião. Eu queria, com muita alegria, agradecer a presença de todos e pegar as palavras do Rui Teles também. Daqui a pouquinho a gente precisa de um espaço maior, porque a nossa frequência está sendo muito boa, felizmente. O nosso presidente eterno disse que vai providenciar, então vamos tentar. Mas eu queria, em nome de algumas pessoas, agradecer a todos vocês. Eu queria, em nome dos 3 ex-presidentes que aqui se encontram, por ordem cronológica, o Luiz Fernando Pinheiro Franco, aqui, o querido José Roberto Souza Baratella e, por último, mas não menos importante, o Zé Luiz Gomes Amaral, quem me antecedeu aqui imediatamente. Dizer para vocês que é muito bom, e não vou me cansar, quem está nessa função, ter o apoio daqueles que um dia participaram dela também. E eu queria também, com muito carinho, saudar aqui o nosso antigo acadêmico, com quem eu trabalhei em uma das diretorias passadas, que é o doutor Nadim Farid Safafri também, que veio aqui prestigiar a nossa reunião, juntamente com o acadêmico José Hugo de Lins Pessoa, meu inesquecível professor. Eu queria passar a palavra agora ao Julian, que é o responsável da empresa Vulcanic, que é uma empresa que está nos ajudando nessas tertúlias aqui. Por gentileza, Julian, sua mensagem. Boa tarde a todos. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Hélio, pela apresentação. Só uma aclaração, nos assemelhamos muito, Julián e eu, mas eu sou Pelayo, eu sou o espanhol, Julián é o colombiano, mas com a barba e tudo assim, somos bem fáceis de ser confundidos. Como sempre, eu gostaria de agradecer, no nome da Vulcanic, o apoio de todos vocês, né? Esse apoio da comunidade médica científica é o mais importante nesta luta que estamos desenvolvendo para trazer medicamentos de cannabis medicinal de qualidade, com seguridade, com o objetivo de ajudar ao maior número de pacientes possível. Então, mais uma vez, obrigado pelo apoio e, como sempre, fico à disposição para falar sobre qualquer questão, qualquer inquietude na área da cannabis medicinal que possa ser de interesse de vocês. As nossas portas estão sempre abertas e seria uma honra poder contar com o apoio de vocês. Obrigado, boa tarde e bom almoço. Obrigado, Pelayo. Desculpa do meu erro aí. Eu queria agora anunciar o nosso palestrante, que apresentará o tema câncer de próstata, diagnóstico laboratorial, e é o nosso querido Adagmar Andriolo. O Adagmar Andriolo, ele graduou-se pela Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, e se dedicou à vida acadêmica em 2 universidades. Ele teve uma dedicação importante lá na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, Laboratório Central, e depois ele regressa à sua casa e também tem uma dedicação muito grande lá na Escola Paulista de Medicina, onde ele galgou todos os postos da vida acadêmica, chegou à condição de professor titular de clínica médica e medicina laboratorial. O querido Adagmar Andriolo também, além
da vida acadêmica, ele teve também atuação num dos mais afamados laboratórios paulistas, que é o Laboratório Fleury, onde ele se dedicou 35 anos da sua vida em vários cargos e funções no Laboratório Fleury. Além disso, ele é revisor de artigos científicos de várias revistas, editor também da revista da Sociedade de Especialidade dele, e também o Adagmar foi editor de vários livros. Então, com muita alegria, Adagmar, seja bem-vindo. Se você quiser ficar à frente, fique à vontade. E após a apresentação do Adagmar, nós faremos alguns avisos e aí abriremos para perguntas e comentários. Então, com a palavra, Adagmar, por gentileza. Começando aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesses em relação a essa apresentação. Como agenda, eu gostaria de propor que, para valorizar um pouquinho o assunto, eu trouxe algumas informações a respeito do câncer no mundo e, em particular, no Brasil. Depois falamos um pouco mais especificamente do tema, que seria a próstata, sua anatomia, fisiologia, o câncer especificamente, e os recursos laboratoriais, né, onde, teoricamente, eu posso trazer alguma contribuição. E, basicamente, vamos falar do PSA total, densidade e velocidade, PSA livre, algumas isoformas, um outro marcador, o PSA3, e o digital. E a minha expectativa é que, especificamente nesse tema, eu possa surpreender aos senhores. O câncer no mundo, talvez seja até um pouco redundante, mas de qualquer forma é a primeira ou segunda causa de morte prematura, considerando morte prematura aquele indivíduo que falece antes dos 70 anos de idade, por convenção. E a incidência e mortalidade estão aumentando, não só no Brasil, mas também no mundo, as estatísticas provam isso, né? E eu trouxe uma estimativa do Global Center Observatory do ano de 2020, que é o último que foi publicado, onde nós tínhamos, em 2020, 19,3 milhões de novos casos, ou seja, 19 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer durante o ano de 2020. E 1,2 milhão de casos são de pele não melanoma, que é um dos cânceres mais comuns, não é? Como nós vamos ver. Isso quer dizer que 1 em cada 5 indivíduos terão câncer em algum momento da sua vida. São números impactantes, não é? E esses 19 milhões de cânceres por ano redundaram em 9,6 milhões de mortes no ano de 2020. Trouxe os principais cânceres, né, a sua incidência, lembrando que esses 5 cânceres que eu apresento aqui são responsáveis por quase 50% de todos os cânceres, né? Mama feminina, 2 milhões de casos, representando quase 12% dos cânceres. Pulmão, e aqui um asterisco, pulmão, eu vou referir algumas vezes, sempre eu estarei dizendo pulmão, que significa câncer de traqueia, brônquio e pulmão propriamente dito. Cólon e reto, né? Aí pensando em cólon, junção reto-sigmoide, reto e ânus, próstata e pele não melanoma. Separadas as populações masculina e feminina, em algumas situações ainda é possível fazermos essa separação, né? Pulmão em homens nós temos 9,5 milhões de novos cânceres em 2020. Ocorreram, né, nós temos essa estatística retrospectiva, sendo que 1,4 milhão eram de pulmão, 1,3 de próstata, 1 milhão de cólon reto e 719 de estômago, na população masculina. A população feminina, mama, 2,3 milhões, vejam que é um número muito acima, inclusive, do de pulmão. Cólon e reto, 800, pulmão, 770 e colo de útero, 600. E no Brasil, como é que isso se comporta, né?
A estimativa que nós temos do Instituto Nacional do Câncer, eles atualizaram para o triênio 2023 a 2025. E a cada ano nós teremos 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Isso significa um aumento mais ou menos de 10 a 12% dos anos anteriores. 341 mil serão em homens, que representa 48%, e 362 mil em mulheres, um pouquinho mais. Isso costuma ser mais ou menos equilibrado, mesmo variando nessa proporção. Considerando a população em geral, nós temos pele não melanoma como o principal, né? Teremos 220 mil casos, que representa 31% de todos os cânceres no Brasil, e esse provavelmente é o preço que a gente paga de ser um país tropical, né? Nós nos expomos ao sol, nem sempre utilizamos os protetores adequadamente, e quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa na praia, né? Mas, infelizmente, nós temos outras populações que se expõem ao sol, né? Os nossos trabalhadores urbanos, nossos trabalhadores da área rural, também muitas vezes se expõem, levando em conta também que existe um pequeno preconceito, né? O homem não gosta de usar protetor solar, né? Isso parece ser coisa de mulher, e isso tem um preço, né? A gente paga por isso. Mama feminina, né? Representando 73 mil novos casos em 2023. Nós não estamos falando da intensidade no triênio, mas a cada ano desse triênio. Próstata 71, cólon e reto 45, aqui para homens e mulheres, pulmão também para homens e mulheres, estômago, tireoide e cavidade oral. Com relação à localização, agora separadamente entre homens e mulheres, nós temos que o câncer não melanoma novamente, 100 mil em homens, 118 mil em mulheres. Mama feminina, evidentemente, 73 mil. Próstata, 71. Cólon e reto, vejam que é uma quantidade mais ou menos equivalente entre homens e mulheres. Pulmão, voltando a dizer que é traqueia, brônquio e pulmão, 18 mil para os homens, 14 mil para as mulheres. Então, uma incidência um pouco maior em homens. Isso ainda é o resquício do tabagismo, né? Os homens fumavam mais do que as mulheres. Infelizmente, isso está se invertendo um pouco. Então, se nós observarmos cronologicamente, nós vemos até uma pequena redução da incidência de câncer de pulmão em homens, mas uma elevação significativa na população feminina. Nós nos preocupamos muito com o aparecimento dos cigarros eletrônicos, né? Que são fatores de uma elevação significativa de câncer de pulmão, tanto em homens e mulheres. E o pior, que a maioria das pessoas que usam são jovens. Ficou moda. É bonito, né? É interessante, destaque. E realmente esse cigarro eletrônico é muito mais prejudicial para o câncer de pulmão do que, inclusive, o cigarro tradicional. Estômago, e aqui eu gostaria de já chamar um pouquinho a atenção, lembrando a preocupação da doutora Marilene Mello. Vejam que estômago nós temos 13 mil para homens, 8 mil para mulheres. Tireoide, apenas 2 mil para homens, 14 mil para mulheres. Então, as diferenças de gênero, né, significativas aqui, e também cavidade oral, né, 10 mil para homens, ou quase 11 mil, e 4 mil apenas para as mulheres. Câncer de estômago e cavidade oral também estão relacionados ao cigarro, né, e também ao chimarrão, segundo dizem. Espero não estar desagradando muito aos senhores com observações desse tipo, mas infelizmente são fatores de risco conhecidos e evitáveis, né? Nós sabemos que, por exemplo, se por uma graça divina interrompêssemos o tabagismo, nós teríamos uma redução de 95% dos casos de câncer de pulmão, entre homens e mulheres, né? Porque o componente genético é muito pequeno nesse caso e as agressões outras também têm uma influência relativamente pequena.
mas aqui reforçando essa diferença aqui entre os gêneros, né? Com relação à alta incidência de câncer de tireoide em mulheres, eu não saberia explicar, talvez fatores hormonais sejam importantes, não é? E questão de morte, né? Eu falei da incidência, agora e a morte propriamente dita, que talvez seja uma preocupação mais premente, né? Nós temos que cerca de 16 mil homens morrerão esse ano de câncer de pulmão aqui no Brasil e 12 mil mulheres também morrerão com essa mesma coisa. Cólon e reto, também mais ou menos parecido, 17 mil mulheres morrerão no Brasil de câncer de mama, 15.800 de próstata, homens morreram de próstata, e assim os outros números. Voltando aqui, a incidência de câncer na cavidade oral é muito mais letal para os homens do que para as mulheres, né? E câncer de tireoide também, infelizmente, cerca de o dobro, né, para as mulheres em relação aos homens. Bom, essa era uma apresentação, mais ou menos só para sensibilizá-los a respeito do tema câncer, né, neoplasias, e agora focando um pouquinho mais em câncer de próstata, eu tomei a liberdade de lembrar alguns aspectos, né, anatômicos, né? Então é uma glândula situada abaixo da bexiga, à frente do reto, e envolve parte da uretra, que é a chamada parte da próstata uretral, né? Ou alguns dizem uretra prostática. Realmente a referência aí é a mesma. É um órgão reprodutor acessório, eu volto a falar disto daqui a pouco, né, da importância na fisiologia disso. No homem adulto, ela mede aproximadamente 4 por 3 por 2 centímetros e pesa de 20 a 25 gramas. Esses dados são importantes porque alterações tipo neoplasias ou a própria hiperplasia prostática vão alterar esses parâmetros e facilitar, então, o diagnóstico a partir de dados objetivos, né? E lembrar que o desenvolvimento da glândula prostática depende dos níveis de testosterona. Como histórico do câncer de próstata, hoje a gente até relativamente agradável dizer que câncer de próstata é, na sua grande maioria das vezes, curável, né? Ou muito bem controlado. Mas até a década de 90 era uma situação terrível, porque nós fazíamos diagnóstico de câncer de próstata a partir da ocorrência de eventos envolvendo a metástase. Quando o indivíduo tinha uma metástase óssea, por exemplo, e uma costela quebrada, um fêmur, um húmero, e ia-se examinar aquela fratura e observava tecido prostático, né? E era uma situação lamentável, porque nesse estadio é muito pouco provável que algum tratamento surtisse efeito, né? E realmente, naquela situação, o indivíduo tinha 2 ou 3 anos de vida, porque ele perdia totalmente o controle sobre a doença, né? E o que acontecia? Nós fazíamos diagnóstico só da doença agressiva, só daquele câncer de próstata que dava metástase, né? Muitos cânceres de próstata não dão metástase, eles são indolentes, eles vão permanecer na próstata sem nenhuma outra manifestação. E esses casos a gente só observava eventualmente como achado de necrópsia. O indivíduo morria de alguma outra causa e na necrópsia se encontrava um câncer de próstata. A partir da década de 90, com a introdução do antígeno prostático específico, a história natural dessa doença mudou, né? E nós ainda temos uma incidência de 71.700 casos a cada ano nesse triênio. Em 2020, 15.800 brasileiros morreram de câncer, né, de próstata. Nós vimos que ele é a segunda posição em incidência entre os homens, a terceira incidência entre as mulheres, né, entre a população em geral, desculpe, perdendo para a pele e mama feminina. A segunda causa de morte entre os homens, né, perdendo apenas para câncer de pulmão. E é a quarta causa de morte por câncer na população em geral, perdendo por pulmão, cólon e mama. Se nós, por exemplo, conseguíssemos superar o problema do tabagismo, nós reduziríamos muito os óbitos por conta de pulmão e talvez com mecanismos mais preventivos em relação ao cólon e mama, nós poderíamos diminuir muito a incidência de câncer, de morte por câncer, né?
porque esses três são, especificamente pulmão, colo e mama, são bastante preveníveis, né? E detectáveis bastante precocemente, diferente do que é o câncer de próstata. Então, morrem 2 brasileiros por hora. Então, durante esse nosso almoço aqui, teremos 4 brasileiros a menos, especificamente mortos por câncer de próstata. Aqui um gráfico bastante interessante que mostra mais ou menos o que eu falei até agora, onde nós temos na linha verde os diagnósticos. Vejam que a partir de 1990 tivemos uma elevada percentagem de diagnósticos, graças à introdução do antígeno prostático específico, né? Que, evidentemente, depois houve uma redução, porque muitos já foram diagnosticados aqui, e a população em geral consegue fazer o diagnóstico mais precocemente. A linha preta mostra a taxa de mortalidade. Vejam que, infelizmente, essa taxa não mudou muito ao longo dos últimos 40 anos, né? 45 anos, talvez. O que mostra que a gente está conseguindo fazer muito mais diagnóstico, mas o resultado final ainda não é muito melhor do que era antigamente. Como etiologia e fatores de risco, nós temos algumas dúvidas, né? Porque não existe uma etiologia específica, dizer, por causa disto o indivíduo teve câncer de próstata, né? É uma etiologia pouco conhecida, né? A gente sabe de fatores de risco, e o primeiro deles é a idade. À medida que nós vamos envelhecendo, vai aumentando o nosso risco de desenvolver câncer de próstata, né? Lembrando que uma data ou uma idade mais ou menos limite é 50 anos. É raro, principalmente na população de indivíduos não afrodescendentes, câncer de próstata abaixo de 50 anos. Na população afrodescendente é abaixo de 45, quer dizer, eles têm um risco maior mesmo com uma idade mais baixa, né? E cerca de 3/4 dos casos ocorrem apenas a partir dos 65 anos. Então, é uma doença do indivíduo mais idoso, né? Assim como ocorre, por exemplo, nas mulheres com câncer de ovário, que vai aparecer na senhora mais idosa. E como a nossa população em geral está se tornando cada vez mais idoso, né? Nós vamos seguramente ter um aumento significativo desses casos e dos diagnósticos. Resta desenvolvermos mais técnicas de diagnóstico precoce e tratamento efetivo. Dos outros fatores de risco, vale lembrar fatores genéticos, né? Cerca de 10% dos cânceres de próstata podemos identificar um fator genético importante, ou seja, aquele parente de primeiro grau. E aí existe uma dúvida entre a medicina e o direito, né? A medicina considera parente do primeiro grau pais, irmãos, tios. O direito não, né? O direito considera apenas pais e irmãos. Mas, de qualquer forma, se nós tivermos um tio com câncer de próstata, eu acho que vale a pena a gente usar o critério médico e não o legal. Existem alguns genes, os mesmos implicados no câncer de mama, o BRCA1 e BRCA2, também estão implicados como predisponentes ao câncer de próstata. Evidentemente, tabagismo e obesidade, né? Tabagismo, que a gente sempre refere ao câncer de pulmão, também está implicado no câncer de próstata, e obesidade, que é o grande vilão atual, né? E exposição a aminas aromáticas, e aqui mais uma contrariedade. Aminas aromáticas são aquelas aminas que se formam quando nós colocamos a carne na grelha, né? Aquela carne muito bem passada. Infelizmente, as proteínas degradam e formam essas aminas aromáticas. E isto é evidente porque são substâncias relativamente agressivas e tóxicas para o organismo, né? E, evidentemente, derivados de petróleo que também são bastante tóxicos. Características do câncer de próstata, né? É uma doença silenciosa, né? Nós vimos que a maioria dos casos passa sem diagnóstico, só vamos observar isso numa autópsia, né? Eu até fiz um trocadilho, que nós temos 2 tipos de cânceres, né? Um que é indolente, que é aquele que vai permanecer a vida inteira do indivíduo e não ser nem detectado, e aquele insolente, né? Que é aquele que vai dar metástase e que vai comprometer a vida do indivíduo a curto prazo.
Se a gente não sabe a origem do câncer de próstata, qual os fatores de risco evidentes, nós não temos prevenção primária, né? Infelizmente, não há como prevenir primariamente, já que o maior fator de risco é justamente a idade, né? E os outros fatores são questionáveis, né? Componente genético, como eu já tinha falado, 10%, mas mesmo assim são multigênicos. Então, nós não conseguimos identificar especificamente 1 ou 2 ou 3 genes que possam caracterizar o risco maior de ter câncer de próstata, né? Exceto o BRCA 1 e 2, que aparentemente estão mais relacionados com essa doença. O diagnóstico é laboratorial, né? Seja pela medicina laboratorial ou pela anatomia patológica. E aqui um dado importante, quer dizer, casos de indivíduos que tenham tido câncer e não foram tratados, quer dizer, se nós fizermos diagnóstico enquanto o câncer está apenas na glândula, esse indivíduo terá uma sobrevida de 75% em 10 anos, né? E isto pode nortear um pouquinho a conduta médica. Se já houve extensão na cápsula da próstata, por exemplo, com extensão regional ou em vesícula seminal, a sobrevida cai para 55%. E nos casos de metástase, cai a menos de 15% a sobrevida em 10 anos. Mostrando, então, a importância de se fazer diagnóstico precoce dessa doença. O que é o antígeno prostático específico, né? Primeiro, eu gostaria de falar que foi uma substância batizada antes que nós a conhecêssemos adequadamente. O que acontece com as pessoas, né? A gente batiza o recém-nascido antes de conhecê-lo, e às vezes o nome não cai bem para aquela pessoa, né? Eu digo isso porque o antígeno prostático específico, ele não é prostático e não é específico. Só por isso. Ele é uma substância que está presente em outras glândulas do organismo, né? E a função fisiológica dele, e aí por isso que a glândula prostática é considerada um órgão reprodutor acessório, porque nós estamos aqui graças ao antígeno prostático específico dos nossos pais, especificamente. Porque essa substância ela tem a propriedade de liquefazer o líquido seminal, permitindo a migração do espermatozoide, né? Então, graças à presença do antígeno prostático no líquido seminal, que os espermatozoides conseguiram chegar aos óvulos, fertilizar e nós aparecemos, né? Ele é um marcador bioquímico mais utilizado para câncer de próstata, né? Com essas outras utilidades. Às vezes a gente esquece, a gente pensa que ele serve só para diagnóstico. Não, ele serve para diagnóstico, para estadiamento da doença, caracterizar a evolução no indivíduo que esteja sendo tratado, para detectar precocemente recorrência da doença, né? E resposta ao tratamento. Infelizmente, ele é mais usado para diagnóstico, onde ele apresenta uma sensibilidade bastante alta, mas uma especificidade baixa. O uso dele tem um valor clínico questionável, né? Chegou-se a algum momento, algumas sociedades científicas contraindicarem o uso, justamente porque ele permitia uma detecção precoce, mas não muito específica. Então, muitas vezes a gente tinha um falso diagnóstico de câncer de próstata, né, por uma elevação espúria do PSA, dada a sua baixa especificidade, né, principalmente nos níveis de 2 a 10 nanogramas por ml, né? E isto condicionava a sobrediagnóstico. Ou seja, muitos indivíduos foram falsamente diagnosticados com câncer de próstata ou tinham câncer de próstata aquele indolente, mas assumiu-se uma terapia mais agressiva, porque imaginava-se que poderia ser um câncer insolente, né? Isto aumentou o número de biópsias, né? Biópsia que a gente sabe que é um recurso importantíssimo, mas não deixa de ter os seus riscos, além de ser invasivo, né? E condicionava também a sobretratamento, né? Muitos indivíduos foram tratados cirurgicamente, hormonalmente ou radioterapicamente, sem a necessidade específica daquele tratamento, né? Porque o antígeno prostático específico não diferencia aquela doença indolente da insolente.
Existem na circulação diferentes formas de PSA. PSA é uma proteína, tem atividade enzimática, e como todas as proteínas, é sintetizada dentro da célula numa proenzima, que depois, quando ela está madura do ponto de vista estrutural, ela é eliminada para, no caso, para o líquido seminal, e uma pequena parte passa para a circulação, né? Então, nós temos um PSA que é ligado a essa proteína, a alfa-2 macroglobulina. Como o nome diz, essa macroglobulina é uma proteína muito grande, tão grande que envolve todo o PSA e nós não conseguimos enxergar esse PSA na circulação. Quer dizer, o diagnóstico laboratorial não usa esse parâmetro, né? Nós temos um outro PSA, quer dizer, o mesmo PSA ligado a essa outra proteína, alfa-1-quimitripsina, que é chamado PSA complexado. Uma parte desse PSA, cerca de 15%, permanece livre, não ligado a nenhuma outra proteína. E existem algumas isoformas, que são as proteínas que ainda estão com aminoácidos adicionais, mas que conseguem ganhar a luz, ou seja, do líquido seminal, ou seja, da circulação, né? São os pró-PSA. Eu vou chamar a atenção, nós vamos voltar a falar desse aqui, P2-PSA, uma isoforma que tem se tornado importante para o diagnóstico do câncer. Intervalo de referência. Interessante, um parâmetro laboratorial que nós usamos desde 1990 e não tem um valor de referência definido, né? Existem questões a respeito disso. Inicialmente se pensou em 4 nanogramas por ml, depois foi reduzindo tal, e hoje assume-se que seria 2,5 nanogramas por ml para um indivíduo com 50 anos de idade, né? Porque a idade interfere na definição do valor de referência, o volume prostático depende. Se o indivíduo tiver uma hiperplasia benigna da próstata, significa que ele tem uma próstata maior. Então, ele tem direito de produzir mais PSA, né? Uma vez que a unidade produtora, que é a célula da glândula, está em número maior, né? Existem alguns medicamentos que interferem, por exemplo, finasteride, é uma droga que inibe a síntese de PSA. Então, e finasteride é uma droga que foi ou está sendo bastante utilizada, né, para tratar calvície. Então, se nós não soubermos que o indivíduo usa essa droga, nós podemos soltar um resultado de PSA normal ou até baixo, mas que na verdade seria um nível mais elevado, né? Claro que depende de cirurgias ou irradiação prévia e depende muito da variação do PSA, né? O indivíduo pode ter um PSA discretamente elevado, mas cronicamente no mesmo nível. A interpretação é diferente daquele indivíduo que mostra uma elevação sistemática do PSA. Intervalos de referência ajustados pela idade, né? Esses 2 autores fizeram um trabalho dizendo que a cada 10 anos nós podemos ganhar 1 nanograma de PSA por ml, né? Evidentemente, isso é uma tabela referencial, vai depender daqueles outros fatores, né? Não só da idade, mas também do volume prostático, do uso de medicamentos e eventuais tratamentos prévios. O significado clínico da dosagem do PSA, né? Bom, um PSA elevado não significa obrigatoriamente câncer. O que ele nos dá é a probabilidade daquele indivíduo ter câncer. Então, se o indivíduo tem hoje abaixo de 2,5 nanogramas, ele tem uma baixa probabilidade de ter câncer. Infelizmente não é 0, é baixo, né? Se o PSA estiver entre 2,6 e 10, o risco de ter câncer é moderado e, na sequência, acima de 20, o risco de ter câncer é muito alto, né? Por outro lado, o PSA baixo também não significa ausência de risco de câncer, né? E isso é que é complicado na medicina, né? A gente fica numa corda bamba, um risco tem que ser avaliado na sua probabilidade. E nós temos essa informação a partir do trabalho de Thompson, que fez este estudo, onde ele examinou indivíduos que tinham PSA em diferentes níveis, né? Abaixo de meio, entre 0,6 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 1 e 3, e até 4. Quando ele fez esse trabalho, foi em 2004, a gente ainda considerava 4 como limite
da normalidade, né? E estudou um número significativo de indivíduos, né? E ele observou a presença de câncer nesses indivíduos, mesmo com PSA muito baixo, né? Esses 32 indivíduos em 480 tiveram câncer observado em biópsia, né? Apesar de ter aquele PSA. Uma justificativa é que esses indivíduos tinham um câncer tão indiferenciado que eles não produziam PSA. Porque o câncer, ele não produz mais PSA do que a célula normal da próstata. O que acontece é que quando temos o câncer, nós temos alterações de permeabilidade e mais PSA passa para a circulação. Nesse caso, provavelmente o maquinário das células estava tão alterado pelo processo neoplásico que não conseguiam sintetizar o PSA, né? E, evidentemente, outros níveis aqui mostrando que, mesmo indivíduos que, naquela ocasião, tinham PSA abaixo do considerado limite de normalidade, cerca de 26% ou 27% deles tinham câncer. Isto fez com que muitos dos autores reduzissem esse valor para 2,5, para diminuir a incidência de falsos negativos, né? Que é o que a gente tem nessa situação. Causas de elevação do PSA, né? Processo neoplásico, evidentemente, hiperplasia benigna da próstata, já conhecido, que também acontece com a idade, então nós temos a mesma faixa etária nesses dois processos. Evidentemente, processos inflamatórios, infecciosos, né? Prostatites, uretrites, infecção urinária, trauma perineal, e aqui eu coloquei tanto ciclismo e hipismo, mas para lembrar que ciclismo, inclusive, é aquela bicicleta ergométrica, né? Então, eventualmente, o senhor vai à academia às 5h30, 6 horas da manhã, né? Pratica lá a sua hora de ciclismo e depois passa no laboratório para colher sangue para dosar o PSA, nós vamos ter valores extremamente elevados. Aí podemos induzir a um diagnóstico errado, né? Então, isso é um detalhe importante. Evidentemente, infecção urinária, né, pelo processo inflamatório, que vai fazer com que mais PSA saia das células, né? Por isso, o recomendável é sempre pedir um exame de urina concomitante para avaliarmos que muitas infecções urinárias em homens é assintomática, né? Ou muitas são assintomáticas. Ejaculação é um detalhe importante, que esse indivíduo precisaria aguardar de 24 a 48 horas para que o PSA volte ao seu nível normal. E aqui eu coloquei, além da ejaculação, coloquei relação sexual, que é uma questão mais delicada, mas que deve ser considerada, porque isto serve para um homem, por exemplo, que tenha tido uma relação sexual com outro homem, ele vai ter alteração do seu PSA, eventualmente por um trauma retal, né? Então, isso é importante que a gente saiba. O pré-analítico, então, para o exame do PSA é muito importante. E nós achamos que o médico que solicita o exame deve orientar o paciente. Então, essa é uma das mensagens importantes que eu gostaria de trazer aos senhores, né? E, claro, o laboratório deve confirmar se o paciente está em condições de fazer aquele exame mesmo ou não, né? É claro que é muito difícil para uma recepcionista de laboratório perguntar para o paciente ali, o senhor teve relações sexuais? Ou o senhor foi à academia? Algumas perguntas são um pouco constrangedoras. Então, o que a maioria dos laboratórios tem feito é entregar ao paciente um questionário. E lá estão explicitadas todas as condições que contraindicariam a realização do PSA, né? Então, isso é a boa prática de medicina laboratorial que a gente tem insistido com os laboratórios. Com essas variações do PSA, os autores preferiram criar outros parâmetros, e um dos parâmetros foi esse, a densidade do PSA. Densidade, a gente lembra da física, é uma relação de massa sobre volume, né? E aqui o que a gente faz? A gente pega a massa do PSA e divide pelo volume da próstata, medido por um ultrassom. O ultrassom pélvico é suficiente para medir o volume da próstata, né? Isso aumenta um pouco a especificidade, reduz a sensibilidade, né?
Aumenta custos, porque além da dosagem do PSA, nós temos que fazer um ultrassom, e é considerado um limite adequado 0,15 ou 15%, né? A grande falha deste parâmetro é que indivíduos que tenham hiperplasia benigna da próstata, ou seja, terão a próstata grande, poderão ter um câncer dentro dessa hiperplasia, né? Além da hiperplasia, o câncer. E aí a gente não teria diagnóstico, porque vamos imaginar que aquele PSA um pouco elevado é por conta só da hiperplasia. Daí que o método tem essa limitação. Outro parâmetro é a velocidade do PSA, né, que é variação ao longo do tempo, né? O que se imaginava inicialmente é que nós poderíamos ter, nós vimos lá naquela tabela de valores de referência, 1 nanograma por ml por 10 anos, né? Aqui os indivíduos acharam que não, se ele tiver 0,75 nanogramas por ano, estaria bem, seria uma evolução apenas da hiperplasia. Se a variação for maior do que isto, existe um processo neoplásico. Outros dizem, não, o importante é o percentual em relação ao PSA basal. Ele pode aumentar 25% ao ano. E mais recentemente, aquele 75 foi reduzido para 0,35. Evidentemente, eu trouxe esses dados para que os senhores tenham absoluta consciência de que existem dúvidas, existem incertezas em relação aos números e às condutas a respeito do assunto, né? Tempo de duplicação também é um outro parâmetro utilizado, quer dizer, o tempo de duplicação do PSA em 2 anos é aceitável, desde que o PSA esteja abaixo de 2,5, né? Então, ele pode, em 2 anos, dobrar o valor. E a gente sabe que a taxa de mortalidade aumenta à medida que o tempo de duplicação for menor. Então, se o indivíduo tem essa taxa inferior a 1 ano, ele vai ter uma taxa de mortalidade acima de 50%. Se for acima de 1 ano, essa taxa é apenas 10% em 5 anos. Um outro critério mais comum, eu acho que nós já ouvimos falar mais vezes, é a relação do PSA livre sobre o PSA total. O PSA livre é aquela fração, né, que nós vimos que não está ligado a nenhuma proteína sobre o PSA total. Por que essa relação se tornou importante? Porque foi observado que na hiperplasia benigna produz mais PSA livre do que nos processos neoplásicos. Então, o que acontece? Se eu fizer essa relação, o valor vai ser mais alto, porque eu tenho mais PSA livre do que o PSA total proporcionalmente, né? Evidentemente, claro que o total é sempre maior, mas de qualquer forma eu consigo discriminar se aquele PSA alto às custas de um PSA livre em maior quantidade, o que me sugeriria que isso é hiperplasia benigna, ou realmente por conta de um PSA ligado a alfa-1 antiquimiotripsina, né? Então, dessa forma, a gente consegue discriminar um pouco mais, principalmente naquela faixa entre 2 e 10, que é a faixa cinzenta de resultados, onde a gente não pode, com alguma segurança, excluir a presença de câncer e também não pode afirmar com uma probabilidade maior de acerto, né? E o valor crítico aceitável atualmente é 15%. Então, essa relação sendo abaixo de 15, significa que eu tenho pouco PSA em relação ao PSA livre em relação ao PSA total, sugerindo que aquilo é um processo neoplásico. Se for acima de 15%, provavelmente aquilo é por conta da hiperplasia. E uma relativa novidade no nosso meio, em especial, é esse cálculo aqui, que é o uso do PSA, sua fração isofórmica, P2-PSA, que eu me referi anteriormente. É uma fração que ainda tem 2 aminoácidos a mais, né? E eu consigo relacionar com essa fórmula aqui um chamado índice de saúde prostática, né? PI, do inglês, evidentemente, né? Prostate Health Index, onde eu tenho o valor dessa isoforma sobre o valor do PSA livre multiplicado pelo PSA total, extraindo-se a raiz quadrada, né? Esse é um índice multivariado. Evidentemente, a gente tem que reaprender a calcular a raiz quadrada, né? Mas, de qualquer forma, existem calculadoras que fazem isso de uma forma mais simples.
E qual é o racional disso, né? É que nós sabemos que pacientes com câncer terão mais P2-PSA, que vai estar no numerador. PSA livre, nós sabemos que o câncer produz menos PSA livre, que vai estar no denominador. Então, a tendência é o P ser maior quanto maior for o risco de presença de câncer, né? É claro que esse valor, esse parâmetro, ele é muito útil nessa situação, onde nós temos o valor, uma faixa cinzenta aqui de definição, entre 2 e 10, né? E qual é a vantagem desse nível aqui? Que se ele estiver muito baixo, significa que o risco ou a probabilidade desse indivíduo ter câncer é baixa. Então, eu não preciso indicar uma biópsia ou posso postergar a biópsia, né? O que é sempre confortável para o paciente com alguma segurança, né? E nós vamos observar que esse valor, quanto mais alto, mais probabilidade aquele indivíduo tem de ter uma biópsia positiva, né? Que é o resultado que a gente imagina ter quando faz uma biópsia. E ele também consegue discriminar aquele indivíduo que tem um câncer menos agressivo do mais agressivo. Então, permitindo que nós possamos modular a conduta e indicar uma prostatectomia radical ou uma observação ao longo do tempo, né? Então, aqui eu coloquei alguns valores do PI, né? De 0 a 27, praticamente, ele tem 9,8% de chance de ter câncer. Se for acima de 55, aquela relação, a chance é maior do que 50%. Então, ele nos dá uma indicação muito boa. Encerrando o capítulo do PSA, eu indico aqui um outro marcador, que é o PCA3, né? Que é já envolvendo a medicina molecular, né? Porque nós vamos aqui pesquisar a expressão gênica. Nós sabemos que células neoplásicas produzem a expressão desse gene muito maior do que as células prostáticas normais. Então, a pesquisa deste gene na urina, diferentemente do PSA, que é dosado no sangue, vai nos permitir a identificação e também a graduação do processo neoplásico, né? Lembrar que esse exame é realizado em amostra de urina e coletado após massagem prostática, né? Quanto maior for esse índice, maior a probabilidade de câncer de próstata. E aqui o digital, o prometido exame digital. Não é exatamente o que os senhores estavam imaginando, mas será que pode tirar um pouquinho essa imagem, a minha? Só deslocar, talvez, porque... Isso, está ótimo, muito obrigado. Então, indivíduos que têm um indicador mais longo do que o dedo anular têm menor risco de desenvolver câncer de próstata. Todos nós vamos olhar agora, hein? Todos nós. E a brincadeira que eu posso fazer é a seguinte: nós temos que nos preocupar mais com o nosso dedo do que com o dedo do urologista. Isso parece um pouco de quiromancia, né? Afinal, o que uma coisa teria a ver com outra, né? Mas existe um racional para isso, né? Porque o tamanho do nosso indicador, ele é inversamente proporcional à exposição de testosterona intraútero, né? E níveis baixos de testosterona antes do nascimento parecem ser uma proteção. Então, se eu tenho um nível baixo de testosterona, eu tenho um maior desenvolvimento do meu indicador, ele vai ser maior que o anular. Esse trabalho, publicado em 2011, ele se mantém ainda, não houve nenhuma contradição formal, existem críticas, evidentemente, né? Mas, de qualquer forma, é uma curiosidade que pode ser levada em consideração. E é essa que eu gostaria de trazer. Eventualmente, depois podemos conversar sobre o outro teste digital, se for de interesse dos senhores. E é assim que eu encerro essa apresentação, agradecendo mais uma vez a honra de poder estar aqui com os senhores, passar essas informações,
E gostaria de referir aqui que a Escola Paulista de Medicina está comemorando esse ano 90 anos de existência. Uma senhora bastante respeitável, né? Forte, e da qual muitos de nós têm orgulho de pertencer. Muito obrigado, senhores. Muito bom, Dagmar. Parabéns pela sua apresentação, muito clara, didática, tranquila, suave, leve. Por gentileza, sente aqui ao meu lado e tente degustar um pouquinho do nosso almoço. Perguntas, comentários, críticas e elogios. Esse final dele era dispensável, porque o meu indicador é bem menor que o angular. Muito bom. Da mão direita ou da esquerda? Geralmente são iguais, né? Bom, vamos deixar o Dagmar degustar um pouquinho aí a sua salada. Enquanto ele vai degustando aí, eu vou permitam-me dar aqui alguns avisos aí, tá? Inicialmente, eu queria saudar aqui com muito carinho, muita alegria, os colegas médicos que estão concorrendo a uma vaga de membro titular da Academia de Medicina de São Paulo. Então, vamos começar aqui pelo Carlos Alberto Long, muito bem-vindo. Pelo querido Bruno Zilberstein, muito bem-vindo. O Dr. Sidney Glina, muito bem-vindo. Leopoldo Soares Piegas, muito bem-vindo. E Ricardo Luiz Smith, muito bem-vindo. Eu fiquei sabendo agora também que tem mais um colega que estava aqui na lista de presença, mas por motivo de gripe forte, não veio e está nos assistindo à distância, que é o Gaspar de Jesus Lopes Filho também, que fez um tchauzinho lá à distância. Aliás, eu quero saudar todos que estão à distância aí também. Muito obrigado pela presença aí também. Eu queria dizer o seguinte, que em relação ao concurso, mais uma vez, a Academia de Medicina de São Paulo terá um pleito de elevadíssimo nível. Todos os candidatos que estão concorrendo, sem exceção, têm um nível muito bom. Eu sempre falo para aqueles que eu posso, né, candidatos, que eu acho que o grande teste da academia é quando ele passa pela comissão de elegibilidade. O candidato que passa a comissão de elegibilidade, ou seja, que ele se torna elegível, ele já tem o status acadêmico. Ele já tem todas as condições de ser um acadêmico. Então, ele tem o status acadêmico. O que vai faltar para ele é simplesmente ser sufragado nos votos. Mas as condições curriculares, estatutárias, ele possui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós temos 6 vagas, 8 candidatos, e 2, pelo menos, não entrarão nesse escrutínio. Por uma questão de preferência pessoal, de conhecimento, e assim por diante. Mas eu queria que esses 2 candidatos que não entrassem, não se esmorecessem, porque todos têm um currículo brilhante. E, feliz ou infelizmente, outros concursos virão. E novas chances existirão. Na nossa diretoria mesmo, tem colega que na primeira tentativa, na atual diretoria da Academia de Medicina, tem colega que na primeira tentativa não teve o sufrágio, embora tenha um currículo brilhante. E no segundo sufrágio conseguiu entrar. Então, isso já me aconteceu comigo também em outra academia.
Então, eu queria, com essas palavras, valorizar todos que estão concorrendo, todos, sem exceção, porque todos têm um currículo exemplar. Aqueles que estão concorrendo solitariamente a uma vaga, tenho que frisar que eles têm que ter também maioria absoluta dos votos. Se não obtiver a maioria absoluta dos votos, também a cadeira ficará vacante. Maioria mais um dos votos. É isso bem lembrado, Marilene. Então, mas parabéns a todos vocês que estão prestigiando, que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui. Temos um colega, inclusive, que é de Campinas, que está concorrendo, é professor de Campinas. Enfim, todos vocês, parabéns pelo currículo e muito grato por ter participado desse pleito aqui. Hoje, na reunião da diretoria, antes dessa tertúlia, nós temos a reunião da diretoria e já mais ou menos esboçamos uma data de 30 de novembro, que é uma quinta-feira, às 19 horas, para a posse dos membros titulares, para a posse dos 2 membros honorários, um deles, inclusive, é o querido Jurandir Marcondes Ribas, que é presidente da Academia de Medicina do Paraná, sempre aqui nos prestigiando. E, perdão, errei, 9 de novembro. É uma quinta-feira, se eu não me engano, 9 de novembro. Errei, 9 de novembro. Então, essa data, e temos também mais 4 acadêmicos que nessa solenidade deverão receber o título de membro emérito da academia. Membro emérito, estatutariamente, ele é concedido ao acadêmico que pertence à academia há mais de 20 anos. Temos 4 que também receberão esse título nesse dia. Então, essa data, obviamente, vai estar na dependência de algumas pendências, e uma delas, inclusive, é a disponibilidade da Associação Paulista de Medicina de nos ceder o espaço também, que devemos consultá-la também, além de consultar os acadêmicos que forem eleitos. Bom, um outro aviso, ele vem do querido acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu. Eu já disse na reunião passada, nós temos 2 membros aqui da academia que foram eleitos membros titulares da Academia Cristã de Letras. A Academia Cristã de Letras é uma entidade que tem há 67 anos, tem 40 vagas só, ela congrega profissionais de várias áreas, temos então historiadores, jornalistas, advogados, desembargadores, juízes, arquitetos, dentistas, inclusive médicos também. E atualmente nós temos uma safra muito representativa de médicos nessa academia. Então, o Pompeu foi eleito, ele vai tomar posse da cadeira 11, o nosso querido Juarez, ele é um indicado da chapa atual para suceder a atual diretoria dessa academia. E temos também o Dr. Flávio Quillich, que é membro da nossa diretoria, que também foi eleito membro titular. É um colega de Campinas, que toda a reunião também está aqui presente. Hoje ele não está aqui porque está com a família no exterior, desfrutando aí das suas férias. Mas, em nome do Pompeu, que me pediu, ele está... Ele, particularmente, que é o novo empossando, convidando a todos os que quiserem participar dessa solenidade de posse, que vai ser, aliás, o Zé Luiz também é membro dessa academia também, que vai ser aqui na Associação Paulista de Medicina, no dia 1 de agosto, que é uma terça-feira, às 19 horas, lá no anfiteatro Nobre, que é recebe o nome de um
de um colega, aliás, de um ilustre colega, ex-ministro, que foi membro da nossa academia, que é o professor Domingos Jatene. A hora será às 19 horas. Então, 19 horas do dia 1 de agosto, Pompeu e, por tabela, eu, o Zé Luiz, o Juarez, o Flávio Quirit, convidamos a todos, aqueles que puderem, obviamente, a participar dessa solenidade. Depois vai ter um coquetelzinho. Que, diga-se de passagem, o Pompeu está organizando. Aliás, vejam como é que vejam como é que a safra de médico está representativa atualmente. Terão 4 membros empossados. Desses 4, 3 são médicos, 2 pertencem à nossa academia e um é um advogado e foi procurador do Estado, que também vai tomar posse. Então, a nossa representatividade de médico atualmente está muito forte nessa academia aí. Bom, e o último aviso que eu queria dar vem do nosso acadêmico Saul Cipel. O Saul Cipel pede para avisar vocês que no dia 22 de agosto, aqui na Associação Paulista de Medicina, à noite, vai ter uma palestra de uma ilustre médica francesa, chamada Marie-Christine Lazinic. Ela vai falar sobre sinais precoces do risco de autismo. Então, é da área do Saul Cipel, né, neonatologia, pediatria também, neurologia infantil. Então, o Saul Cipel está anunciando, aqueles que puderem participar, dia 22 de agosto, aqui na Associação Paulista de Medicina, à noite. Ele disse que mais à frente vai divulgar mais esse evento. Bom, eu já recebi um aviso que o Andreu terminou, mas eu tenho só mais um pequeno aviso aqui para depois dar a palavra a vocês. Eu queria convidá-los a todos para a próxima tertúlia, que vai ser em agosto, no dia 9 de agosto. Nós teremos aqui um ilustre palestrante, que todos os que são cirurgiões o conhecem nacionalmente, que é o professor Samir Raslan, e vai falar sobre a tecnologia e o exercício da prática médica. Então, o professor Samir Raslan teve uma trajetória brilhante na vida universitária, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma entidade que eu também me orgulho de pertencer, e vai nos brindar com essa palestra aqui. Então, eu convido a todos vocês, os que puderem, que estejam aqui ou presentes ou à distância, prestigiando o professor Samir Raslan. Bom, com essas palavras, eu já vou só coordenar daqui para frente a reunião, e eu vou dar a palavra a vocês. Então, de antemão, aqueles que quiserem se manifestar, levante a mão, eu vou anotando e vou chamando na ordem. Nós estamos em muitas pessoas, temos também telespectadores à distância, que poderão também fazer perguntas, se quiserem, é só me avisar. Alguém levantou a mão lá, não sei quem que é. Quer fazer pergunta? Eu não estou identificando o nome. Armênio. Bom, então, eu só vou pedir um favor a todos vocês, que sejam breves nas colocações, só isso que eu vou pedir, porque a gente dá mais chance para várias pessoas se manifestarem. Então, vamos fazer o seguinte: primeiro, então, o doutor Armênio, e depois o doutor Saul, e assim, quem quiser vai se levantando a mão, que eu vou anotando aqui. Doutor Armênio, por gentileza, habilite o seu microfone. Vamos lá. Estão ouvindo aí, não? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Então, primeiro, rápido. Eu queria só agradecer e parabenizar o Adagmar, meu colega de turma, da gloriosa EPM T37, da Escola Paulista de Medicina. Adagmar, um grande abraço. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: existe algum fator ambiental que possa ser relacionado ao CA de próstata?
Essa minha pergunta é fundamental porque estamos vivendo hoje uma época de crise ambiental, de ameaça ambiental. Nós, médicos, temos que estar atentos a essas ocorrências ambientais. Existe algum trabalho digno de nota que possa relacionar fatores ambientais, atmosféricos, ou de solo, de alimentação, coisa parecida, com o câncer de próstata? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Parabéns novamente a Dagmar. Eu vou pedir para o Dagmar, que não comeu o prato principal, que coma pelo menos a sobremesa. Enquanto isso, ele já anotou a resposta, viu, Armênio? Depois ele vai responder. Então, nesse intervalo, vamos passar a palavra para o Saul e depois para a Marilene. Caro Dagmar, excelente as suas colocações, mostrando toda a dificuldade no diagnóstico em relação principalmente à tomada de conduta. São vários os parâmetros, né? E as habilidades para lidar com eles. Além da nossa condição de médico, nós temos que ter conhecimento de física, matemática, uma série de outras coisas para poder saber julgar aqueles detalhes todos. O que me surpreende muito é que toda essa longa existência de câncer de próstata, com todos os detalhes, não se tenha identificado até o momento alguma forma de tratamento que ataque diretamente e resolva, do ponto de vista, inclusive, oncológico. O que eu ouvi mais recentemente, inclusive existem trabalhos só a respeito disso, inclusive o pessoal da área oncológica. E aí eu abro um parênteses, porque muitas vezes esse cuidado do tratamento fica só às custas do próprio urologista. Mas a área de oncologia, recentemente, passou a introduzir um tipo de medicação baseado em polifenóis. Eu gostaria de ouvir você a respeito disso, porque os resultados, inclusive por trabalhos de oncologista brasileiro, mostram que, naqueles casos onde o PSA se mostrou aumentado depois de um determinado tempo, inclusive, do processo de cirúrgico, e inclusive de realização, começou a ter níveis muito fortes. Isso não primeiro. Você tem essa informação? Quais são os efeitos? Como esses polifenóis atuam aí? E se isso já está difundido dentro da área? Obrigado. Enquanto o Dagmar termina aí a sua sobremesa, Marilene, com você a palavra. Duas coisas. As pessoas da família sempre perguntam, vai precisar fazer toque retal? Você não citou isso daí. Então, é um medo do paciente ter que ser submetido a esse exame. Outra coisa que eu queria contar, que eu e o Dagmar somos membros do CONEX, Conselho dos Ex-Presidentes da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, que eu não vi nenhuma outra especialidade, porque o presidente faz um serviço belíssimo, ele termina a presidência, não é ninguém mais. Nós temos cada 3 meses uma reunião e o presidente atual presta contas do seu serviço, pede explicações, orientações, e nós orientamos e até aprovamos o candidato ou não. Isso já faz mais de 30 anos, né, Dagmar? Obrigado, Marilene. Agora, o Dagmar está devagar aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, a Dagmar responde as 3 perguntas, também objetivamente, e depois nós passamos a palavra para outros. Bom, primeiro agradecer ao Armênio, sua participação, muito me honra, Armênio. Viva 74, a nossa 37ª turma da EPM.
Sobre fatores ambientais, realmente existem alguns que são incriminados, mas indiretamente. A gente não tem muita evidência concreta, como acontece com a maioria dos casos, né? Por exemplo, o fator ambiental, a poluição ambiente é muito marcante em câncer de pulmão, né? Mas é que é mais fácil, você encontra poluentes lá nos alvéolos, você pode identificá-los até. Câncer de próstata é um pouco mais complicado, porque as vias de acesso são ou sanguíneas ou linfáticas, mas o que se pode dizer, evidentemente, é agrotóxico, realmente é incriminado de uma forma indireta. Então, à medida que o indivíduo usa na sua dieta mais alimentos que sofreram tratamentos com agrotóxicos, indivíduos que se expõem a derivados de petróleo, então, indivíduos que trabalham em usinas, em siderurgia, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata. E uma coisa que é marcante é a questão da carne, como eu falei. Quer dizer, a carne vermelha, além das aminas aromáticas, que são fruto da grelha, né, da carne grelhada, ela tem alguns componentes que são suficientemente tóxicos e estão incriminados estatisticamente com o câncer de próstata, né? Então, essa é a nossa limitação. A gente não consegue identificar lá, mas vale a pena pensar principalmente nesses 3 fatores. Doutor Saul, agradeço a sua pergunta, mas eu vou ficar devendo a resposta, porque realmente a área de tratamento, eu sou muito restrito, eu não tenho uma atualização muito grande, mas eu sei do uso de polifenóis, conheço alguns poucos trabalhos, mas eu não saberia dizer com propriedade. Aparentemente, eles estão fazendo, principalmente nos casos de recorrência do câncer. Porque lembrar que não é só a cirurgia que resolve, né, ou a radioterapia. Muitas vezes o câncer ou é metastático, ou seja, já existe em algum lugar e vai se desenvolver algum tempo depois, ou no próprio leito cirúrgico pode permanecer algum tecido neoplásico e voltar. Para esses casos, a dosagem do PSA é fundamental para diagnóstico, porque essas alterações não são significativas para ter alteração de imagem, né? Então é importante, mas infelizmente eu não saberia descrever ou dissertar mais sobre os polifenóis, mas agradeço a pergunta. E doutora Marilene, eu não falei do toque retal meio de propósito, né, porque eu sei que é um assunto delicado, mas continua sendo o primeiro procedimento que o homem deveria se submeter. A gente acha que o clínico deveria saber fazer um teste, um exame de toque retal, toque digital retal muito bem feito, para ele poder triar o indivíduo que deveria ir a um urologista ou não. Infelizmente, nós temos essas questões de machismo, de cultura brasileira que dificultam um pouco isso, mas continua sendo o primeiro procedimento que ele deveria fazer. Lembrando que, se ele for ao consultório hoje e fizer um toque retal, ele não deve ir ao laboratório amanhã, porque o PSA vai estar elevado. Então, mas eu só não referi porque eu sabia que isso seria um assunto de pergunta, e reforço a importância, né? Lembrando que é um teste minimamente invasivo, indolor, rápido, e que traz informações importantes para a conduta médica, que é o que nos interessa, né? Saber o que nós vamos fazer depois do resultado. Se é para não fazer nada, não precisa fazer o exame, né? Mas o toque retal indica, inclusive, a progressão de uma pesquisa, de uma avaliação clínico-laboratorial importante, que inclui, inclusive, outros exames. Hoje nós temos, felizmente, a ressonância magnética multiparamétrica, que é uma ressonância que consegue discriminar um tecido prostático normal de um tecido prostático neoplásico, o que orienta muito em relação à biópsia e a prognóstico, mudando, inclusive, a conduta do urologista ou do oncologista a respeito. Obrigado. Obrigado, Dagmar. Vamos fazer assim, mais 3 pessoas na sequência comentando, perguntando, e depois o Dagmar responde para que as perguntas sejam mais rápidas, mais objetivas também. Então, Carlos, por gentileza. A pergunta é a seguinte, doutor Dagmar. Há uma incidência de CA em etnias ou raças
diferente? Então, daqui a pouquinho o Dagmar responde. Então, o querido Walter Albertoni, nosso vice-presidente. Dagmar, parabéns pela exposição, foi magnífica. E como você citou, muitas porcentagens, relações, etc., o portador de uma hiperplasia benigna, comprovadamente benigna, tem mais chance de ter câncer de próstata do que um que não tem essa hipertrofia. E, concluindo esses três próximos, passando a palavra para o querido Carlos Pompeu. Muito obrigado. Obrigado, doutor Dagmar, cumprimentá-lo por sua palestra, muito interessante, pedagógica, simples, onde o senhor fez um voo panorâmico sobre o tema câncer de próstata e se ateve mais ao PSA. Eu quero fazer alguns comentários sobre o PSA. E eu pego o microfone porque é um assunto que nos interessa muito. Aqui nós estamos em 30 presentes, ou 30 e poucos, somos 3 urologistas. E eu, durante 15 anos, respondi pela oncologia urológica do Hospital das Clínicas, e é um dos fatos o que eu trabalho muito. E o PSA alterou completamente a nossa prática diária. Surgiu lá nos anos 80, e o senhor falou também em alguém francês aí, e foi uma época em que eu fazia pós-graduação na França, e o presidente Mitterrand tinha câncer de próstata, e foi naquela época em que foi desenvolvido o PSA. Isso trouxe uma revolução dentro da França, porque o Departamento de Sécurité Sociale, de seguros, quase quebrou, porque toda a população francesa queria fazer o PSA, julgando que se isso fosse o máximo, não é? Mas o tempo passou, e o que nós vemos é que o PSA realmente não é um fator decisivo, né? Ele pode aumentar em várias situações clínicas. Nós vivemos hoje em dia o Tour de France, né? A França para, e já foi feito testes de PSA naqueles rapazes pós-corridas. Vocês imaginam a condição física de um corredor de um Tour de France? O PSA médio deles entre 300 e 500 depois dessas corridas, do Tour, né? Mostrando que o exercício, o trauma daquele selim duro pode trazer consequências. E o senhor já teceu comentários também sobre outras situações, ou seja, o PSA não é câncer específico, é um marcador marcador específico da próstata, e sobe em várias circunstâncias, né? Mas ele não é um bom marcador para diagnóstico, porque ele pode estar aumentado, não é específico, né? Mas ele tem uma grande utilidade para nós na prática, é no segmento dos pacientes operados. Porque se o indivíduo tem um câncer localizado de próstata, e nós tiramos a próstata, ou irradiamos, esse PSA deve zerar ou cair bastante. E se esse PSA começa a subir, principalmente pós-prostatectomias radicais, começa a subir, e se o que produz PSA fundamentalmente câncer é célula prostática, tem célula em algum lugar, vamos procurar. Se tem ovo, tem galinha, e vamos atrás. Então, para o segmento dos pacientes tratados, sim, o PSA tem uma grande importância. Isso vale, inclusive, para os pacientes com câncer metastáticos, né? O aumento. E esse aumento tem todas essas características. Aumentou, mas quanto que aumentou? Pouquinho não importa. O que importa é a velocidade, é o doubling time. Um indivíduo que tem um doubling time com mais de 6 meses, por menos de 6 meses, é uma situação difícil, porque essas células estão reproduzindo. O PSA tem uma grande importância prognóstica. Porque o indivíduo que tem um câncer de próstata e tem um PSA maior que 20, por definição, ele já tem um câncer com alta probabilidade de progressão, apesar do tratamento.
Então tem uma importância muito grande do ponto de vista prognóstico. E agora nós chegamos a uma outra fase, que na pesquisa de câncer de próstata metastático, de usar o PSMA, que é de membrana, no diagnóstico de micrometástases. Porque os exames tradicionais podiam não mostrar, mas o PET-PSMA, que usa um anticorpo, um marcador, um marcador radiológico que usa anticorpo. Se usa esse exame, o PET-PSMA, e esse anticorpo vai atrás de célula prostática. Então, marca a célula prostática e aparece no exame. Então, isso foi fundamental. E no momento, nós chegamos a um momento terapêutico, que é a teranóstica, que é o misto de diagnóstica e terapêutica, onde nós podemos usar o PSA também como para se tratar especificamente a próstata. E nós estamos numa fase de usar radiofármacos, no caso mais utilizado é o lutécio 177, que ligado a um anticorpo anti-célula prostática, pode ser utilizada com radioisótopos, que é o lutécio, e aplicado em pacientes com câncer de próstata, que já falharam, que não responderam aos tratamentos convencionais, hormonais, quimioterápicos, radioterápicos, cirúrgicos. Esta é o futuro da urologia, da medicina, da oncologia, é utilizar anticorpo e atuar exatamente sobre a próstata. Então é um tema extremamente interessante, aberto, e na nossa prática diária, talvez o marcador mais importante para nós é o PSA, na prática geral, mas ele não é específico. E essas combinações, o FIE, o Prostate Health Index, que usam frações do PSA, infelizmente estão caindo fora de moda, porque custa muito caro, e são substituídos com vantagens pela ressonância multiparamétrica. Ou seja, o paciente tem um PSA elevado, o toque é suspeito, é ou não é, fazemos ou não fazemos biópsia, se fazia sempre biópsia que tinha o PSA aumentado, fazer biópsia em todo mundo, tem complicações da biópsia, porque temos que limitar isto. Como podemos limitar? Esse momento tem um degrau definitivo, ressonância multiparamétrica. A elevada depois, toque suspeito, ressonância multiparamétrica. Os pacientes que tiverem aquele índice de PIRADS altos devem ser submetidos à biópsia. Os pacientes que têm PIRADS baixos podem ser submetidos a condutas mais contemplativas. De tal maneira que é um tema muito importante para todos nós, urologistas, médicos e população em geral. E eu cumprimento o Dr. Aguimar pela maneira como ele conduziu e pela lembrança desse tema que interessa a todos. Obrigado, Hélio. Obrigado, Pompeu. Aguimar. Desculpe, só para falar do fator ambiental. Sim, o fator ambiental tem muita importância. Existem estudos observacionais. Os asiáticos têm muito menor incidência de câncer de próstata do que na América. Os imigrantes asiáticos que emigram para os Estados Unidos, e Estados Unidos o norte dos Estados Unidos, principalmente Canadá, são as zonas mais altas incidência de câncer de próstata. No mundo, Estados Unidos. Por que isso? Provavelmente fatores ambientais. Porque provavelmente os asiáticos emigram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a primeira geração já tem câncer de próstata na mesma incidência que os americanos. Sim, existe uma coincidência, existe uma tendência a se acreditar. Pessoalmente, eu acho que isso é óbvio, que o fator ambiental é fundamental para o desenvolvimento do câncer de próstata. Não dá para evitar, Saúl, câncer de próstata. Tem alguma coisa que possa evitar? Tem. Fazer orquiectomia quando nascer. Indivíduo sem testículo nunca tem câncer de próstata. Obrigado. Aguimar. Bom, obrigado pelas perguntas. Começando aqui pela etnia, realmente esse é um assunto delicado, mas antes de responder essas 3 perguntas, eu gostaria de lembrar que eu tentei fazer uma apresentação que não fosse muito prolongada, né, porque eu entendo
a natureza dessa reunião, quer dizer, ela é mais de confraternização do que didática, então eu tive que, em alguns aspectos, realmente ser muito superficial, mas a ideia era mesmo esse voo panorâmico, como dito. Sobre a etnia, eu tenho péssimas notícias, né? Quer dizer, nós, na área de oncologia, a gente continua racista. Se nós pegarmos indivíduos da raça negra, não só eles têm mais câncer e mais precocemente, como eles morrem mais. Morrem mais. Tem um trabalho recente dos Estados Unidos, publicado talvez há 2 meses atrás, onde ele coloca indivíduos brancos, afrodescendentes e asiáticos. Quer dizer, os negros têm mais câncer, mais assim, 3, 4 vezes mais, e morrem 5 vezes mais. Na população americana, onde a gente tem melhor definição de etnia, né? Aqui no Brasil é muito difícil fazer isso, porque quase todos nós temos, a nossa miscigenação é muito grande, então fica difícil caracterizar a etnia. Mas, infelizmente, eles não só têm mais câncer, como morrem mais de câncer de próstata. O trabalho discute se isto é questão genética, questão social, questão racista, inclusive. Quer dizer, será que aquele indivíduo não é tão bem tratado quanto seria se ele não fosse negro? Isto é uma questão levantada na literatura. Realmente, se nós pegarmos a população asiática, no seu local de origem, eles têm muito pouco. Câncer de próstata não é problema para chinês, japonês, norte-coreanos, enfim, não é problema. Eles têm muito pouco. Se nós pensarmos que eles também comem muito pouca carne vermelha, e muito pouca carne vermelha grelhada, podemos lembrar, Armênio, que aquelas aminas aromáticas são importantes fatores de risco. E como lembrado com o nosso colega, que realmente, se esses indivíduos migram para outras regiões onde os hábitos alimentares são diferentes, eles assumem a mesma incidência de câncer daquela localização, dada o ambiente que inclui dieta, inclui hábitos, inclui exposição a agentes tóxicos, né? Obrigado. O professor Walter perguntou sobre hiperplasia, né? Não há uma relação. Quer dizer, o indivíduo pode ter uma próstata muito grande e saudável. Aliás, até sugerem que a hiperplasia é um sinal de vitalidade hormonal, né? Porque o indivíduo continua tendo níveis de testosterona adequado, continua tendo uma fisiologia reprodutiva boa. O único problema da hiperplasia benigna é aquela fração que eu falei da próstata uretral. Eventualmente, a hiperplasia pode fazer com que a uretra seja comprimida de fora para dentro, provocando obstrução urinária. E aí o indivíduo vai ter retenção urinária, infecções, mas de uma forma geral não há uma incidência maior de câncer de próstata em indivíduos com próstatas grandes. Infelizmente, hoje a gente tem a ressonância magnética que consegue caracterizar melhor os tecidos, né? E com relação ao PSA, realmente, ele é um adjuvante, né? Ele é só um fator a mais. E talvez um fator que possa ser feito eu não me referi a isto pelo tempo que eu não quis usar a mais, de células tumorais circulantes. Quer dizer, é uma metodologia aplicável principalmente para outros tipos de câncer, mas também para câncer de próstata, onde a gente consegue, através de algumas técnicas bastante sensíveis, identificar células prostáticas neoplásicas circulantes, né? E a questão do PHI, né, ou PI, ou FI, ou FI, existem diferentes pronúncias, e isto realmente no Brasil não pegou muito, primeiro pelo preço, talvez um pouco de motivação dos urologistas, que não se sentiram muito confortáveis em pedir, e poucos laboratórios fazem. Por exemplo, mesmo dos grandes laboratórios no Brasil, vou referir apenas 2 para não ser bairrista, o DASA e o Fleury não fazem esse exame.
Esse exame é feito, por exemplo, através do laboratório Pardini, por exemplo. Isso é propaganda. Eu não tenho nenhuma relação, como já declarei, não tenho nenhum interesse, nenhum conflito de interesse, apenas como informação. Quer dizer, o único laboratório grande que eu identifiquei, eu procurei saber até para passar essa informação aos senhores. Só o Pardini que está disponibilizando, e mesmo assim ele encaminha para um laboratório de referência. Obrigado, Adagmar. Então, mais 3 colocações. Dr. José Luiz, depois o meu xará Hélio Muroro, e depois o Luiz Fernando, e depois Sérgio Libonati. Bom, nenhuma pergunta, mas algumas observações e uma informação. Então, dia 9 de novembro, para posse, já está confirmado o espaço, o Auditório Nobre da Associação Paulista de Medicina. Portanto, será uma honra para a Associação Paulista de Medicina poder sediar esse evento. Bom, essa era a informação importante. A segunda é uma observação. A observação é: que aula maravilhosa. Eu fico, quando eu assisto uma conferência, eu fico prestando atenção em vários aspectos dela. A conferência foi absolutamente perfeita, em qualquer aspecto que você imagina. Assim, o Adagmar até mencionou. Bom, considerando o público, etc. Então, a ocasião, eu adotei esta linha, absolutamente perfeita para o público, com uma profundidade fantástica. O interesse, ótimo. Todos nós estamos interessados, todos nós estamos preocupados com essa questão. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu convivo com o Adagmar há mais de 50 anos. Quando eu entrei na faculdade, ele já estava na metade do curso. Ele e o meu amigo Gaspar aqui. E o Armênio também. E aí eu recebi um trote deles, até que o trote que eles me deram não foi muito agressivo, porque na verdade quem dava trote mais agressivamente era o veterano imediatamente acima. Eu estava um pouquinho depois, eles me precederam por 2 anos, mas eu tive o privilégio de conviver com eles bastante. E eu aprendi a admirar as turmas que me precederam na escola, que, afinal de contas, foram as pessoas que pavimentaram o meu caminho. E eu tenho aqui a honra de ter o Walter, ter o Ricardo, ter o Adagmar e a distância aqui, o Gaspar e o Armênio. Bom, foi muito bom. Eu tenho que agradecer a vocês o que vocês fizeram por nós. E tenho que eu tenho que festejar hoje que depois de 50 anos é a primeira vez que eu assisto uma aula do Adagmar Andriolo. E se eu soubesse, porque, bom, quando eu era estudante, ele era um veterano, então ele ainda não estava nessa posição de dar aulas. E depois, como eu não optei pela ortopedia, nem pela anatomia, nem pela cirurgia do aparelho digestivo, bom, eu não os conheci, né? Senão certamente eu teria tido esse privilégio de ouvi-los tratar temas médicos com tanta propriedade. Portanto, agora eu estou aqui esperando a oportunidade de ter um dia uma aula com o Ricardo, porque eu nunca tive aulas com o Ricardo, aulas desse tipo. Eu tive monitorias na anatomia com o Walter, com o Gaspar, enfim, e abraçar o Armênio também, que faz muito tempo que eu não o vejo. Então, foi um dia hoje para mim muito bom, e eu aprendi tanto sobre esse assunto, apesar dele me ser algo distante. Muitíssimo obrigado, Adagmar, obrigado mesmo. Adagmar,
Parabéns, eu faço minhas as palavras do Zé Luiz. A gente observa a qualidade de uma aula, eu fiquei olhando, a concentração da plateia. A plateia estava absolutamente atenta a tudo que se falava. Foi uma coisa deliciosa. Eu quero fazer a seguinte pergunta. A cirurgia robótica mudou muito o prognóstico e as complicações da cirurgia convencional? Porque teve um governador que acabou morrendo porque ele não quis operar a próstata com medo da impotência. Outro aspecto interessante foi o seguinte, há muitos anos atrás, casualmente, que eu não vou explicar como, eu publiquei um trabalho onde eu injetava água oxigenada em meningiomas. Então, o que acontecia? A água oxigenada em contato com o sangue, através de uma enzima chamada catalase, liberava oxigênio e expulsava do meningioma o sangue. E eu tinha de 30 a 45 segundos para achar o pedículo do meningioma. Publiquei no Brasil, publiquei no exterior, A Big Problem with Elementary Solution. Então, foi interessante. Hoje tem coisas mais modernas para tratar meningioma, mas foi uma coisa fantástica, porque o meningioma sangrava horrores e ficava uma bola branca. Você tinha 30 segundos, 45 segundos e achava o pedículo, pum, acabava a cirurgia. E uma vez eu falei com os amigos meus urologistas, olha, por que vocês reclamam tanto do sangramento das cirurgias de próstata? Não injetam água oxigenada. E, não sei se para me agradar ou não, diziam que eles tinham o mesmo mecanismo, de tal sorte que eles tinham um tempo para a próstata ficar mais exangue e eles podiam ter mais facilidade de ressecção. Mas eu queria saber mais, estou mais interessado na história da cirurgia robótica em relação à impotência, por exemplo. Muito obrigado. Libonati. Dagmar, muito obrigado, porque você me apresentou um monte de coisas que eu não sabia. Embora eu trate próstata como radioterapeuta, uma das coisas que a gente sempre valoriza, não é a sua parte, é laboratório de anatomia patológica, é o nível de Gleason, a agressividade, mas só para lembrar, nada mais. Parabéns pela sua aula. Bom, com relação ao professor José Luiz, eu devo dizer que essa foi a melhor aula que ele assistiu de mim, já que foi a primeira. Agradeço. É melhor parar por aqui, não vamos ter outra. Professor Hélio, a robótica, eu acho que ela veio para ficar. E ela... Luiz Fernando, desculpe, que tinha falado, eu anotei errado aqui, desculpe. Um grande problema da cirurgia aberta, da próstata, ou mesmo laparoscópica, é a questão da impotência e incontinência urinária. São os dois problemas mais comuns, né? Porque os nervos, eles muitas vezes permeiam o tecido prostático e o cirurgião não consegue isolá-los para tirar o tecido prostático, até porque ele está tratando de um câncer, o que significa que ele não quer economizar tecido, ele quer tirar todo o possível lá. Então, com muita frequência, ele secciona os nervos e consegue, e como consequência tem isto. A robótica melhorou isto, porque a cirurgia fica um pouco mais fina, né? O cirurgião tem mais controle. Eu acho que todos os senhores sabem, né, que a robótica é um sistema de pinças e agulhas e tesouras que são introduzidas no organismo do indivíduo através de orifícios, que nem uma laparoscopia, e o cirurgião pode ficar numa outra sala, num outro país, operando com joysticks, né? Exatamente. E todo esse sistema permite um maior requinte nos cortes e tudo mais. Então, ele consegue, muitas vezes, preservar algum ramo nervoso e com isso diminuir a probabilidade de impotência e incontinência urinária. Mas, infelizmente, ainda não é
isento desse risco. Com relação a Gleason, realmente é mais uma coisa que eu excluí por conta do tempo, mas eu poderia dizer que o PI ele tem uma correlação com o Gleason. Gleason é uma classificação utilizada para câncer de próstata, onde o anatomopatologista avalia os dois padrões mais frequentes e soma esses dois fatores. Ele dá uma nota de 1 a 5 para cada um desses fatores, padrões, o padrão mais alterado e mais normal que ele encontre. E se ele, normalmente, isto deveria ser 2 ou 4, né? Quer dizer, uma próstata normal ou com pequena atipia. Se ele encontra áreas apenas neoplásicas, vai ser 5 e 5, então um Gleason 10. O que se hoje admite que um Gleason de 6 para baixo teria menor agressividade. Então, o paciente poderia ser submetido a uma observação cuidadosa, repetir o PSA daqui 3 meses, 6 meses. Um Gleason acima de 7 já indicaria uma conduta mais assertiva, porque provavelmente aquele câncer é mais agressivo. Eu suprimi o Gleason por razões de apresentação. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado. Dagmar, nós já estamos passando um pouquinho do horário. Permitam-me encerrar a reunião para que a gente tenha mais gostinho da próxima também. Dagmar, plagiando aí o comentário que foi feito aí sobre a sua aula, eu também lhe garanto que foi a melhor aula que você deu na Academia de Medicina de São Paulo. Com certeza. E para lembrar essa data, queria te deixar aqui um certificado. Muito obrigado. Para lembrar a sua disponibilidade e nos ajudar aqui também. Muito obrigado pela sua atenção. Eu queria agradecer uma vez mais ao Dagmar Andreolo pela gentil participação, agradecer a todos vocês pela presença, de modo carinhoso, aqueles que estão concorrendo, e também não posso deixar de agradecer uma vez mais o José Luiz Gomes Amaral, nosso eterno presidente aqui. Ele já me confidenciou que no dia 9 de novembro, a Associação Paulista de Medicina nos disponibilizará o seu teatro principal, que é o Professor Domingo Abdib Jatene, que fica no 9º andar. Eu também queria, nesse espaço, José Luiz, um pouquinho depois, vai estar se despedindo da presidência da Associação Paulista de Medicina. E com essa presidência, ele vai concluir o seu 4º mandato trienal, cada um, como presidente desta gloriosa casa. Não vai ter mais. Mas ele também já presidiu a Associação Médica Brasileira por 2 mandatos, a nossa academia por 2 mandatos, e também já presidiu a Associação Médica Mundial. O José Luiz Gomes Amaral é uma das maiores lideranças que nós temos na medicina brasileira. Muito obrigado, José Luiz, pela sua presença aqui, por tudo que você fez e tem feito pela nossa querida Academia de Medicina de São Paulo. Conto com todos aqueles que puderem no próximo mês, na próxima tertúlia. Muito obrigado.